Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou cirurgião plástico aqui em Sobral, Ceará. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da cirurgia plástica após grandes perdas ponderais, ou seja, após uma cirurgia bariátrica ou após um paciente perder uma quantidade excessiva de peso. Bom, antes de mais nada é importante pontuar que a cirurgia plástica ela não substitui a cirurgia bariátrica. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu já recebi paciente no meu consultório dizendo: olha doutor, eu não queria fazer a bariátrica porque eu vou ter dificuldade de me alimentar, eu sei que tem paciente que tem refluxo, então eu prefiro fazer a plástica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é isso. Não são cirurgias que são concorrentes uma com a outra. A cirurgia plástica ela é feita após a cirurgia bariátrica, ou seja, se você tem um IMC muito alto, se você tem comorbidades e não está conseguindo perder peso pelas vias normais, com dieta, com alimentação, com atividade física, com tudo isso, você pode ser um candidato à cirurgia plástica redutora de estômago. Então, o paciente faz a gastroplastia ou a cirurgia bariátrica que for melhor indicada. Depois que ela perde peso, aí sim ela é indicada fazer uma cirurgia plástica. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é: não se perde peso na cirurgia plástica, se perde medida, se tira excesso de pele. Então, o que tem que primeiro acontecer é a paciente fazer a cirurgia bariátrica, perder a sua quantidade de peso que tem que perder, e depois é quando o cirurgião plástico vai intervir no tratamento dessa paciente de modificação de vida, certo? Então, primeira coisa é: cirurgião plástico não faz a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é feita por um outro médico, que normalmente é o cirurgião de aparelho digestivo, e nós, cirurgiões plásticos, nós fazemos a segunda parte, que seriam as plásticas após a perca de peso, tá bom? Bom, tá certo, eu fiz minha cirurgia bariátrica, perdi peso. Quando é que eu sou candidato a fazer ou começar a fazer as plásticas, né? A recomendação mais aceita é aquela em que o paciente ele tem que ter pelo menos de 4 a 6 meses de estabilização de peso. Então, o que é isso? O paciente vai perder, depois ele começa a estabilizar. Ele pode ter uma oscilação de 2, 3, 4 quilos para mais ou para menos, mas isso já é um peso mais ou menos estável. Então, depois de 4 a 6 meses que ele tiver com peso estável, aí ele passa a ser candidato a começar a fazer seus procedimentos de reparo estético. E aí a gente pensa o seguinte: eu queria fazer tudo de uma vez. É recomendado? Bom, quem me acompanha aqui no Instagram e quem já me conhece no meu consultório, sabe que a minha preocupação sempre e imediata é com a segurança do paciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você soma vários procedimentos, muitas vezes você pode prejudicar um pouco na segurança do paciente. Então, o que eu recomendo no meu consultório é o quê? Se a somatória das cirurgias vier a ter um tempo cirúrgico muito elevado, que isso possa fazer com que possa prejudicar ou possa aumentar o seu risco para a cirurgia, o ideal é que a gente faça um desmembramento, ou seja, faz primeiro um, depois outro e aí sucessivamente. Então tá bom, não posso fazer tudo junto. O que é que eu posso fazer então e o que é que você me indicaria de fazer primeiro? Minha recomendação pessoal basicamente é que sempre a paciente comece pela plástica de abdômen. Por quê? Quando a paciente faz a plástica de abdômen, ela tende muitas vezes a perder ainda um pouco mais de peso. Então é interessante que ela faça, até porque ela consegue perder um pouquinho mais e estabiliza novamente. Além disso, a plástica de abdômen ela dá uma melhora de autoestima muito grande. Eu acho até que assim, comparado às outras cirurgias, ela dá até um pouco mais de melhora de autoestima do que as outras cirurgias. Então, eu sempre considero fazer inicialmente a plástica de abdômen com a lipoaspiração, obviamente. Recomendo fortemente que a paciente faça a lipoenxertia glútea, ou seja, tire gordura das costas, do abdômen e coloque no bumbum. Por quê? Porque esses pacientes tendem a ter uma perca muito grande de tecido da região do glúteo. Então, recomendo que seja feita a lipoenxertia nesse tempo cirúrgico. 4 a 6 meses depois, a paciente pode estar candidata a fazer a segunda reparação,
que é o que? Normalmente eu oriento que seja feito a plástica de mama. Plástica de mama após obesidade ou após redução de grande perda ponderal, ela tende a ser feita principalmente com a colocação de prótese. Não recomendo a paciente utilizar o próprio tecido, porque aquele tecido é um tecido mole, é um tecido sem sustentação. Eu recomendo que a paciente utilize prótese de mama. Segunda coisa, o ideal é que a paciente coloque a prótese por baixo do músculo. Por quê? Porque a cinta muscular, ela vai conseguir segurar um pouco mais aquela prótese e não vai deixar com que a sua prótese seja presa só pela sua pele, ou seja, quem vai segurar a sua prótese é o músculo com a pele, não é só a pele. Se for só a pele, como a sua pele, infelizmente, ela tem uma qualidade um pouco diminuída por conta da obesidade, a tendência é que tenha uma queda mais rápida no futuro, certo? Então, o ideal é que seja feita uma mastopexia com prótese, com retirada de tecido, retirada de pele, e aí se consegue dar um resultado bem harmônico à paciente. Essas duas cirurgias, elas são, a meu ver, as principais, as que dão melhor autoestima à paciente. Eu entendo que são cirurgias de um custo elevado, então seria teoricamente as principais, a meu ver. Doutor Rodrigo, eu tenho condições financeiras e eu tenho interesse de fazer, o que eu poderia fazer mais ainda, as sequências de cirurgia? O que é que normalmente eu recomendo? Braquioplastia. Braquioplastia é a cirurgia de retirada de pele da região do braço. A braquioplastia é uma cirurgia muito boa, mas ela deixa uma cicatriz na região do braço que realmente para paciente que não é ex-obeso é muito difícil de aceitar essa cicatriz. Então normalmente ela é mais indicada para paciente ex-obeso, exatamente para remoção de pele. Mas eu queria fazer só uma lipoaspiração porque eu não queria aquela cicatriz. Você tem que entender que se você fizer só uma lipoaspiração num local em que já tem uma flacidez importante, a tendência é que isso aí vai aumentar a flacidez. Então o ideal é que a gente faça a remoção de pele. Depois da braquioplastia, normalmente a cirurgia indicada é a cruroplastia. O que é isso? É a cirurgia plástica das coxas, a retirada do excesso de pele da região medial da coxa. É feita uma incisão na região inguinal, normalmente na região da raiz da coxa, desculpe, e aí a cicatriz normalmente fica na raiz da coxa. Raramente você precisa deixar uma cicatriz em T na raiz da coxa, geralmente você consegue deixar ela toda escondidinha na raiz da coxa. Então essa cirurgia é uma cirurgia também muito boa, mas é uma cirurgia de também um tempo cirúrgico elevado, que também tem que ser feita só ela, sem associação com outras cirurgias. Tem alguns pacientes que têm uma perda de peso tão grande que perde muito tecido na face, que vale a pena inclusive fazer plástica de face, a ritidoplastia. Tem paciente que tem uma perda de tecido muito grande da face que vale a pena você fazer lipoenxertias. Você pode retirar a gordura e fazer colocação de gordura na região para preenchimento. Tem uma cirurgia também que é relativamente comum em paciente ex-obeso, que chama de torsoplastia. A torsoplastia o que é? É a retirada de pele daquela parte das costas, que fica aquele excesso de pele das costas. A torsoplastia você pode fazer associado com a cirurgia plástica de mama ou pode fazer ela somente separadamente. No final de todos os procedimentos estéticos, é recomendado muitas vezes você fazer alguma revisão de cicatriz. Isso também é importante, porque o paciente ex-obeso ele tem que entender que, infelizmente, ele vai ter muitas cicatrizes no corpo. Quanto mais ele decidir fazer os seus procedimentos estéticos, infelizmente, mais cicatriz ele vai ter. Então, a gente sempre tenta colocar para o paciente que pode haver necessidades de revisões de cicatrizes com o passar do tempo, tá certo? Bom, então, só para deixar bem claro, o cirurgião plástico, ele faz parte do tratamento do paciente que tem um grau de obesidade importante, opta por fazer a cirurgia de redução de estômago, ou o paciente consegue perder uma grande quantidade de peso, e aí o cirurgião plástico vai entrar nessa fase. É importante a gente lembrar que quando você decide fazer a sua cirurgia bariátrica, ou quando você decide por si só perder peso e consegue, você está transformando a sua vida. Você toma um passo decisivo na sua vida que você vai transformá-la. Então eu costumo sempre dizer isso para os meus pacientes. Cirurgia plástica ela não é um procedimento estético, é um procedimento que transforma vidas.
Então, é muito importante você entender o poder transformador que a cirurgia plástica tem nessa sua decisão. Então, você que pensa realmente que está com excesso de peso importante, que você tem um IMC muito alto, pense na cirurgia redutora de estômago, pense em perder peso através de dieta, de atividade física, do que seja. Quando você tiver essa perda importante, não pare aí. Lembre que a cirurgia plástica ela pode lhe ajudar a resgatar a sua autoestima e você consegue realmente uma transformação de vida. E é isso que eu acho que o cirurgião plástico faz todos os dias e é essa que eu acho que é a minha missão de vida. Agradeço a vocês o carinho, o apoio e o que tiver de dúvida, fiquem à vontade que eu vou respondendo a quem me perguntar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.